Estamos de volta do intervalo e no programa de hoje estamos falando sobre vigas pré-moldadas, vigas protendidas e em que situações são necessárias a aplicação desse material. Mas antes de continuarmos falando sobre esse assunto, vamos apresentar uma matéria da colega Daniela Ramalho, que fala sobre a importância da anotação de responsabilidade técnica, a ART, pelo profissional de engenharia. A ART é um documento formal que permite que arquitetos, agrônomos, geólogos, meteorologistas, geógrafos, empresas e órgãos registrem junto ao CREA contratos profissionais onde seus serviços serão realizados. Esse documento confere ao profissional responsabilidade pela obra. Dessa forma, ele e o cliente passam a ter uma expressão fiel do que está acordado. Mas muita gente se esquece disso. E por isso mesmo, os CREAs de todo o país vão registrar as ARTs que ainda não foram tiradas de obras antigas e até já concluídas até dezembro deste ano. O benefício maior disso é em proteção à sociedade, porque quem tem ART e a ART está devidamente regulamentada, ele é uma pessoa habilitada a fazer aquilo. E quem não fez essa ART no passado, por qualquer razão, ele pode resguardar e fazer agora, pedir uma anotação retroativa. E isso tem, inclusive, como objetivo pessoal, que ele tenha o seu currículo atualizado. Com isso, ele facilmente prova se ele é um engenheiro que está atuando na área, que tem aquela competência na área ou não. A ART garante direitos autorais da obra em execução, existência de um contrato, inclusive nos casos em que a contratação firmou-se de forma verbal, direito à remuneração na medida em que se torna um comprovante da prestação de serviço, limites de responsabilidade de tal forma que o profissional responde apenas pelas atividades técnicas que executou, legitimidade para licitações e aposentadoria, e ainda garante que todo o trabalho feito ao longo dos anos seja arquivado em forma de acervo. É isso aí. E olha, lembrando que as inscrições para o 10º Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente estão abertas até o próximo dia 12, O próximo dia 12 agora de setembro. Portanto, você que tem um projeto executado, voltado para o meio ambiente, faça a inscrição do seu projeto. Informações 3221-6200. E no programa Engenharia na TV de hoje estamos falando sobre vigas pré-moldadas, protendidas. A proteção pode ser definida como o artifício de introduzir numa estrutura um estado prévio de tensões, de modo a melhorar sua resistência ou o seu comportamento. O artifício da proteção aplicada ao concreto consiste em introduzir na viga esforços prévios que reduzam ou anulem as tensões de tração no concreto sobre a ação das solicitações em serviço. Nessas condições, minimiza-se a importância da fissuração como condição determinante de dimensionamento da viga. A proteção do concreto é realizada na prática por meio de cabos de aços de alta resistência, tracionados e ancorados no próprio concreto. São cordoalhas que são colocadas dentro da viga antes da concretagem, que posterior à sua concretagem e atingida a resistência de projeto, essas cordoalhas são protendidas. O porquê de protender uma peça pré-moldada? Porque, como se sabe, o concreto ele é bastante resistente à compressão. E já a tração, o concreto ele possui uma resistência muito baixa, da ordem de 10%. A finalidade, então, da proteção é incrementar uma compressão a mais no concreto, de forma que quando o concreto esteja tracionado, essa parcela da proteção possa suportar os esforços. Quando é feito um dimensionamento da viga, você traça os diagramas de momento fletor e você sabe onde são as regiões tracionadas dessa viga. Porque, como havia dito, a proteção tende a compensar os esforços de tração nessa própria viga. E todo esse posicionamento que é colocado na viga vem de projeto que é verificado posteriormente. Com a equipe que a gente tem aqui na obra, toda a equipe concentrada no serviço, a gente consegue em um dia terminar a armação. Cerca de 2 horas para colocar as bainhas, a concretagem a gente faz em aproximadamente 2 horas.
Depois de terminada a concretagem, aguarda-se o concreto dar resistência para fazer o serviço posterior, que é a proteção, que leva aproximadamente 14 a 21 dias. Feita a proteção, já pode injetar a cauda e aí sim já transportar a viga. Ou seja, resumindo todo o processo, a gente consegue já disponibilizar essa viga para a montagem com aproximadamente 21 dias. Como é uma viga bastante longa, de aproximadamente 30 metros, a solução de concreto armado, sem as bainhas e cordoalhas, talvez não seria viável. Bainha é a tubulação metálica que passa. Esse formato curvo dela é para acompanhar o momento fletor da viga. Então, optou-se por essa tecnologia, que ela é uma tecnologia já importada já de outros países, que já vem sendo executada há um longo tempo aqui no Brasil. Mas essa, para viaduto, seria a solução mais viável, que é a pós-tensão. A proteção ela só é realizada após o concreto atingir uma resistência de projeto, que nesse caso aqui da obra é 25 MPa. Atingida a resistência de projeto, é realizada a proteção. Como que é esse processo? São colocados macacos nas extremidades de cada viga e é aplicada uma força de proteção da ordem de 400 toneladas por cada cabo. Nós sabemos a capacidade de tração que o macaco tem. E o aço não é o aço CA50 convencional, é um aço carbono também, mas é uma cordoalha. E a capacidade de tensão dele é 19 mil quilos por centímetro quadrado. O aço convencional é 5 mil. Aí você põe os coeficientes de segurança, né? O que acontece é que na norma você não pode protender um cabo com 19 mil quilos de tensão, é no máximo 70%. Então a gente baixa de 19 para 14 mil. Consequência disso, se uma peça dessa romper um cabo, ou se o cabo ficar mal tensionado, ou se o cabo ficar tensionado demais, o defeito aparece na fábrica. A hora que você solta a proteção, porque você estica os cabos, eles estão dentro de uma forma, essa viga é concretada, vem uma camisa de vapor, faz essa viga entrar em processo de cura, e aí depois que ele entra, ele atinge um FCK inicial de resistência, que é uma resistência inicial mínima que você tem que ter a peça, aí você corta os cabos. Corta o cabo fora da peça, e aí solta os macacos e corta o cabo. Então a peça fica comprimida pela própria nervura, vamos chamar assim, na verdade chama moça, mas pela própria nervura da cordoalha, pela própria corda torcida. O concreto e ela comprime. Então essa peça, se ela tiver que dar problema, ela dá problema aqui no canteiro. Dificilmente, eu acho que é quase nulo, você ter a informação de que uma peça, uma viga, depois de pronta, deu problema lá na obra, na montagem da obra. A não ser que aconteça algum acidente, caia alguma coisa, ou entre em processo de ruptura. É isso aí, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e, claro, vamos continuar falando sobre esse assunto, vigas de concreto protendida. É rapidinho o intervalo. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. E Locagin. Nesta força você pode confiar.